Vamos continuar. O pastor na semana passada pregou sobre Efésios e a gente continua, né, nessa mesma pegada. Então vamos continuar no livro de Efésios, um livro abençoador para a igreja, um livro que mostra muitos desafios que a igreja estava enfrentando, né? Como muitos sabem, Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso, e ali havia uma preocupação da igreja, porque o principal líder estava preso, e por esse motivo, né, e além disso, a perseguição aos cristãos, começou a surgir também, dentre os irmãos, uma preocupação: o que vai acontecer agora? Que o nosso líder está preso. E naquele momento, Paulo também estava numa batalha espiritual, né? Porque eu acredito que ele gostaria de estar livre para poder continuar compartilhando naquela região da Ásia a palavra de Deus, de poder também estar ali presente, vendo o crescimento dos cristãos. Mas ele, com essa carta, ele leva uma palavra dizendo que a prisão dele tinha um propósito e que todos os irmãos deveriam glorificar a Deus, porque a prisão dele tinha um propósito para o reino. E eu creio também que cada coisa que vier acontecer conosco tem um propósito no reino. Amém? E eu queria, né, que a gente hoje pudesse estar refletindo sobre revista-se com a armadura de Deus. E o texto é de Efésios capítulo 6, nós vamos estar lendo os versos de 11 a 18, que diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Algumas traduções, nossa luta são contra principados, potestades, reino das trevas. O 13 diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Queria orar nesse momento. Paizinho querido, nós queremos nesse momento te pedir a tua graça, a tua misericórdia, e que o Senhor nos dê o entendimento da tua palavra. Pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor tome conta desse ambiente, e que em nome de Jesus, a tua palavra seja entendida por cada um, a tua vontade, ó Deus, e que nós tenhamos força, que nós tenhamos coragem para vivermos da forma que tu queres, que a tua palavra ela seja viva em cada um de nós, e que em nome de Jesus, o Senhor nesse momento tome o controle de cada mente aqui, que ela esteja aberta para receber mais de ti, e que teu Espírito Santo faça a obra completa em nome de Jesus, amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara, e esse era o desejo também de Paulo com essa carta, que a gente pudesse ter o entendimento de um padrão de vida espiritual. E quando ele fala que nós devemos nos revestir,
de toda a armadura ou com toda a armadura. Ele queria que nós viéssemos entender que nós, assim como um soldado naquela época, nós nas nossas batalhas, na nossa vida cristã, nós precisamos estar preparados. Não tem como nós fazermos parte do reino de Deus, nós declararmos que somos salvos em Cristo, nós nos declararmos como soldado de Cristo e nós não termos a preocupação de nos revestirmos para essa batalha com a armadura de Deus. E algo que ele já compartilha conosco, pedir para... Ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus. Não é? É algo que a gente precisa entender quando a gente começa a ler, a entender, a visualizar as peças dessa armadura. A gente observa que existe mais elementos de defesa do que ataque. E aí eu fiquei imaginando, mas por que isso? Não é? Puxa, será que nós não devemos avançar, atacar o inimigo para derrotá-lo? E aí é algo que a gente precisa entender, irmãos, que aquilo que deveria ser conquistado, Jesus Cristo já conquistou por nós. Viu? O que o inimigo deseja é apenas tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou para cada um de nós. Mas eu creio em nome de Jesus, como a palavra diz, que ele já é um derrotado. E o que ele deseja é só atrapalhar a nossa caminhada. E nós precisamos estar firmes, entendendo que nós precisamos manter o nosso foco. Nós precisamos entender que os nossos olhos precisam estar no alvo que Jesus Cristo tem nos mostrado. Como igreja de Cristo, nós precisamos entender aonde nós estamos, o que Jesus já fez por nós e aonde nós queremos chegar. Mas para que a gente consiga alcançar tudo aquilo que Jesus já conquistou por nós, nós precisamos nos revestir com a armadura de Deus, em nome de Jesus. Naquele momento, a preocupação de Paulo quando escreveu essa carta é que a igreja estava sofrendo uma sonolência. Às vezes desânimo por causa de tantas coisas que estavam acontecendo contra a igreja. E quando a gente começa a olhar para o nosso dia, o nosso dia a dia, as nossas lutas, aquilo que a igreja tem passado, a perseguição que a palavra da verdade tem sofrido, onde muito da verdade de Deus tem sido questionado. E naquele momento também Paulo entendeu que ele precisava transmitir uma palavra de incentivo, uma palavra onde pudesse dar a cada um daqueles cristãos o entendimento da missão da igreja. E algo que nós precisamos entender, irmãos, que nós como igreja, se nós queremos avançar para conquistar, nós precisamos manter o nosso foco naquilo que Deus deseja para cada um de nós. Nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, nós não podemos permitir que as circunstâncias ao nosso redor, que os ataques do inimigo venham nos parar, venham nos impedir de continuar a nossa caminhada cristã. Nós precisamos entender no texto que nós precisamos nos revestir de toda a armadura, para que a gente fique o quê? Firmes. Isso que é o desejo do Senhor para cada um de nós, que nós venhamos a permanecer firmes. Pelo menos umas 3 vezes nesse texto ele diz: resistam, permaneçam firmes no propósito da igreja, no propósito que o Senhor já determinou para a sua vida. Nós como igreja nós não podemos, mas nós precisamos entender que nós estamos numa batalha. E nessa batalha o inimigo quer nos parar.
Nós precisamos entender que nessa batalha, nessa nossa caminhada também, nós vamos ter lutas e nós precisamos entender quem é o nosso inimigo. A palavra de Deus é bem clara no verso 12, quando ele diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, não é contra o sangue, em algumas traduções, mas contra as potestades, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo. Nós precisamos entender claramente, irmãos, que nós estamos numa batalha e nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Nós precisamos entender a forma que ele age, para que nós não sejamos tragados, para que nós não sejamos parados, derrubados, para que nós não sejamos desanimados. Nós precisamos entender que não são as nossas armas, elas não vão ser armas naturais. Existe um reino das trevas, existe um mundo espiritual, irmãos. Assim como nós temos o Espírito Santo que nos faz caminhar, que nos faz prosseguir, que nos fortalece, que nos dá ânimo, também existe um mundo espiritual maligno que quer nos parar, que quer nos desanimar. E o diabo não brinca de ser diabo. E nós também não podemos brincar de sermos crentes, porque senão nós vamos perder essa batalha. O reino das trevas está organizado. E ele está organizado o quê? Para destruir as nossas famílias. Ele está organizado para destruir os nossos sonhos, os nossos casamentos, os nossos projetos de vida. Ele deseja que nós estejamos enfermos para nos parar, para nos fazer desanimar. Nós precisamos entender também que nessa caminhada, nesse reino de trevas, ele sempre vai desejar tirar nossas forças, tirar nossa paz, tirar nossa alegria, e nós não podemos permitir. E a única maneira que nós temos é de entender que armas nós temos em nossas mãos para poder combater aquilo que o reino das trevas tem levantado contra nós. Nós precisamos usar as armas certas, porque é dessa forma que nós vamos fazer diferença. Amém? O verso 13 diz que vai existir um dia mau. Que dia mau é esse que ele faz referência no verso 13? Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Que dia mau é esse, irmãos? Todos nós, provavelmente, já tivemos dias maus. Talvez hoje seja um dia mau. Talvez amanhã, no futuro, você terá um dia mau. Que dia mau é esse que ele faz referência na palavra de Deus? Talvez o dia mau seja um dia que você ouviu aquilo que você não queria. Talvez o dia mau foi o dia que você brigou com sua família. Talvez um dia mau seja o dia em que o seu casamento entrou em crise. Talvez o dia mau seja aquele dia em que foi anunciado que você estava sendo demitido. Talvez o dia mau tenha sido aquele dia em que você recebeu do médico a notícia de que você tinha uma doença muito séria. Talvez o dia mau tenha sido o dia que você perdeu um ente querido. Todos nós, com certeza, já passamos ou vamos passar por um dia mau. Mas o que faz a diferença na vida do cristão é o que vamos fazer. Que decisões vamos tomar? Em quem vamos confiar? Isso é importante. Nós precisamos entender, irmãos,
que nesse dia vai ser revelado realmente em quem nós confiamos. E como cristão, esse dia não é dia de desistir, não é dia de desanimar, não é dia de parar, não é dia de querer chutar o pau da barraca. Esse dia é o dia em que nós vamos verdadeiramente mostrar para o Senhor o quanto nós confiamos nele, o quanto nós confiamos na palavra dele, o quanto nós cremos no Deus que nós servimos. Esse dia mau, ele vai ser para testar a nossa fidelidade. E nós precisamos estar preparados para esse dia, né? E o texto de Tiago 4:7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O segredo, irmãos, de nós termos a vitória em Cristo é nós nos submetermos ao Senhor, é nós termos resistentes, nós sermos resilientes, nós confiarmos que aquele momento não é para a nossa destruição, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, e nós precisamos, para passarmos esse dia mal, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, nós precisamos nos revestir de tudo aquilo que Deus coloca à nossa disposição para nós vencermos todas as nossas lutas. Nós precisamos resistir a esse dia. Nós não podemos, de forma nenhuma, abrir mão da presença de Deus na nossa vida, da nossa confiança no Senhor. Amém, irmãos? Nós precisamos entender, irmãos, como a palavra de Deus diz, nós precisamos entender com quem nós estamos e contra quem nós estaremos lutando. Às vezes, em muitos relacionamentos no nosso dia a dia, nós não temos identificado os nossos inimigos. Algo que tem acontecido muito nas famílias é esposo contra esposa, é esposa contra esposo, é pai contra filho, é filho contra pai, é patrão contra empregado. E algo que a palavra de Deus nos mostra claramente, e um desejo de Paulo ao escrever essa carta, é nos mostrar a forma que nós devemos conviver com as pessoas ao nosso redor e entendermos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Nós não podemos permitir, nós não podemos ser controlado ou induzido pelas mentiras e pelas armadilhas do diabo sobre nós. Nós precisamos saber quem é o nosso inimigo. E algo que eu acabei ouvindo essa semana, uma história, onde, às vezes, por nós não sabermos quem é o nosso inimigo, nós acabamos atacando aqueles que não deveríamos atacar. Muitos casamentos têm sido destruídos, porque as pessoas, os cônjuges não têm tido o discernimento de entender o que Satanás está fazendo naquela família, naquele relacionamento. E uma história que eu ouvi do um vizinho que tinha um burro e um outro que tinha uma plantação. E o burro estava preso e num determinado dia o diabo foi lá e soltou o burro. E o burro saiu para o terreno do vizinho e acabou comendo a plantação dele. Na hora que o vizinho viu, deu um tiro e matou o burro. Quando o dono do burro viu que o vizinho tinha matado o burro, resolveu matar o vizinho. A esposa do vizinho, ao ver que o dono do burro tinha matado o marido dele, resolveu matar o dono do burro. E os filhos do dono do burro, quando viram que o seu pai estava morto, resolveram matar a mulher do vizinho. E na hora perguntaram: por que você fez isso, diabo? E o diabo disse: eu não fiz nada, eu só soltei o burro.
E às vezes nós estamos agindo assim nos nossos relacionamentos. Nós estamos agindo dessa forma nos nossos conflitos, nos problemas que têm acontecido a cada dia ao nosso redor. Nós não temos identificado o verdadeiro causador da confusão, das brigas, dos conflitos, que é Satanás. Nós precisamos, irmãos, ter a sabedoria para poder entender tudo aquilo que está ao nosso redor. E nós precisamos lutar com as armas que o Senhor nos dispõe, porque é dessa forma que nós vamos vencer. Se nós lutarmos com as armas erradas, nós não vamos vencer nas nossas lutas. Com que armas você tem lutado? Você tem identificado o inimigo? No seu lar, você tem identificado o inimigo? Será que seu inimigo é seu marido? Sua esposa, seus filhos? Será? Uma vez eu ouvi uma esposa dizendo assim: olha, tu toma cuidado. Toma cuidado, porque qualquer dia eu coloco água quente no teu ouvido. E aí tem muito marido dormindo aí com fone de ouvido, com tampão, não é? Às vezes é você que acaba usando os instrumentos errados. Às vezes o seu desejo é de matar, mas você deve orar para o seu esposo ter vida em Cristo, para ele morrer para o pecado, que não morra o seu relacionamento. Então você precisa entender, irmãos, nós precisamos usar as armas corretas, amém? E que armas são essas? Que armas são essas? O primeiro é o cinto da verdade, né? Esse cinto da verdade, na realidade o cinto de um soldado, é importante que você entenda a comparação que Paulo resolve fazer, né? Por estar preso, ele convivia diariamente com os soldados. Eu acho que isso foi algo que ele acabou utilizando, né? Porque naquela época a roupa de um soldado, principalmente era o quê? Você lembra lá? Um cinto, né? Uma espada, um escudo, um capacete e uma couraça, não é isso? E a comparação que Paulo faz aqui, ele diz o quê? Que nós precisamos usar a armadura de Deus, nós precisamos usar o cinto da verdade, nós precisamos usar a couraça da justiça, nós precisamos, nossos pés estar calçados com o evangelho da paz, nós precisamos ter o escudo da fé, nós precisamos usar o capacete da salvação, e nós precisamos estar sempre com a nossa espada, a espada do Espírito. Assim como um soldado precisa numa batalha usar o cinto, usar a sandália, a couraça, o escudo e o capacete e a espada, assim também nós como cristãos, nós precisamos usar a verdade, usar a justiça, usar o evangelho, usar a fé e a salvação e a palavra de Deus para nós sermos vencedores nas nossas batalhas. Nós precisamos conhecer todas as armas que estão disponíveis a cada um de nós, irmãos, para nós sermos vencedores. E a primeira arma é o cinto da verdade. Geralmente era uma faixa larga de couro para proteger o abdômen e também para sustentar a espada. E algo que esse cinto tinha que estar era o quê? Bem apertado. Porque ele era muito importante para toda a armadura, a verdade. Quando a gente pensa na verdade, de uma forma geral,
a gente entende que a vida de um cristão precisa ser uma vida íntegra, uma vida de honestidade, uma vida onde as pessoas possam ver a verdade em nós, porque a verdade realmente ela nos sustenta. A verdade ela faz toda a diferença na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Quando nós vivemos na verdade, o Senhor está pronto para nos proteger, nos revestir com a sua proteção. Mas algo importante que você entenda aqui, que esse texto ele não faz referência a uma característica de um cristão. Essa verdade que faz referência à palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos entender que nas nossas provações e nas nossas lutas, é a verdade de Deus que vai fazer a diferença. Quando nós conhecemos a verdade da palavra do Senhor, ela vai nos dar condições de nos protegermos das ciladas de Satanás, dos ataques de Satanás. Ter a Bíblia em nosso coração e crer no que está escrito nela faz toda a diferença na vida do cristão. Nós precisamos ter conhecimento de que a verdade da palavra de Deus é um item da armadura que vai nos proteger. As estratégias de Satanás sempre estão envolvendo a mentira. E nós vencemos a mentira de Satanás com a verdade da palavra de Deus. A estratégia de Satanás sempre é colocar em dúvida as promessas que Deus já declarou para cada um de nós. As mentiras de Satanás sempre têm o teor de fazer com que nós venhamos a perder a nossa identidade em Cristo. Ele sempre deseja que nós acreditemos mais nas nossas derrotas do que nas vitórias que nós já tivemos. Satanás sempre quer nos fazer pensar que as nossas orações não vão ser respondidas. Satanás, nas suas estratégias, deseja sempre nos lembrar de tudo aquilo que nós fizemos de errado. Ele sempre aproveita os nossos momentos de fragilidade para nos tentar convencer de que nós não somos dignos da salvação em Cristo Jesus. Essas são as estratégias de Satanás. Mas quando nós temos o conhecimento da verdade da palavra de Deus, irmãos, tudo isso cai por terra, porque nós conhecemos que o nosso Deus é um Deus vivo. Nós conhecemos, e a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É nele que nós encontramos. A palavra de Deus revela isso, que Jesus Cristo é vida para cada um de nós. Jesus Cristo é a verdade para cada um de nós. E nós precisamos confiar nas nossas lutas, naquilo que Satanás tem colocado na sua cabeça. Às vezes ele coloca algo onde você às vezes até pensa em desistir, de você achar que não tem condições de vencer tudo aquilo que está surgindo na sua vida, mas eu quero que você entenda e creia na palavra do Senhor, dizendo que você, em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Tome para si a palavra de Deus. Você em Cristo é mais do que vencedor. Quando Satanás lhe disser, você é um derrotado, você diz para ele, eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que eu sou em Cristo mais do que vencedor. Essa deve ser a nossa certeza, para que nós venhamos a ser vitoriosos nessa batalha, irmãos, porque o Senhor já venceu essa batalha por cada um de nós. E o que Satanás deseja é nos enganar, achar que nós precisamos vencer, mas Jesus Cristo já venceu. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, porque é isso que a palavra de Deus diz. Amém? De que forma ainda Satanás deseja nos derrubar, nos derrotar? Geralmente são três formas. É importante a gente entender o nosso inimigo, para a gente ser vitorioso sobre ele. Tem três formas de Satanás nos tentar.
A primeira é a tentação da carne. A segunda é a tentação dos olhos. E a terceira é a ostentação dos bens. Essas três formas, irmãos, Satanás usa. E se você for ler o texto de Lucas 4, onde mostra a tentação de Jesus, foi justamente isso que Satanás fez para querer derrubar Jesus. Mas algo maravilhoso, sabe o quê? Que nesse texto, logo no primeiro verso, ele mostra o principal para nós sermos vencedores. No primeiro verso, Lucas capítulo 4, verso 1, a palavra de Deus diz que quando o Espírito levou Jesus para o deserto, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Irmãos, você quer vencer uma batalha? Se encha do Espírito Santo. Se você quer sua família transformada, seja um instrumento de bênção e se encha do Espírito Santo, porque é assim que você vai ser um instrumento de bênção. Se você deseja ter o discernimento e olhar para a sua vida, para a vida da sua família, para tudo aquilo que está ocorrendo ao seu redor, para você ter entendimento do mundo espiritual, seja cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Jesus, naquele momento que foi levado para o deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. E a primeira coisa que Satanás faz conosco, e ele quis fazer com Jesus, foi colocar em dúvida a identidade de Jesus. Satanás vira para Jesus e diz: Jesus, se tu és o Filho de Deus. Naquele momento Satanás queria colocar em dúvida a identidade de Jesus. E ele tem feito, infelizmente, isso com muitos cristãos. Muitos cristãos. Satanás tem colocado em dúvida a sua identidade em Cristo. Irmãos, não perca a sua identidade em Cristo. Que suas lutas, suas preocupações, suas tribulações, elas sejam para que essa identidade seja firmada, não para que você venha abandonar, venha sair da presença de Deus. E a primeira coisa que ele fez foi o quê? Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E qual foi? O que diz o texto lá? A Escritura diz: nem só de pão viverá o homem. Irmãos, o que Jesus usou para vencer Satanás nessa tentação? A palavra de Deus. E se você observou, o pão é uma necessidade física. E às vezes, nesse momento de pandemia, de tanta crise, muitas famílias têm sofrido necessidades físicas. Mas que isso não seja um motivo para você negar a sua fé. Não seja um motivo para você abandonar o Senhor. Porque a palavra de Deus também diz que Ele não vai permitir que nenhum justo mendigue pão. Porque o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. E Ele é fiel na sua palavra. Amém, irmãos? Eu creio que alguns aqui sofreram ou estão sofrendo desafios muito grandes, mas eu também creio que essas pessoas têm perseverado, têm crido que o sustento, que o cuidado de Deus tem sido real na sua vida. Toda honra, toda glória sejam dadas a Deus, porque nós temos sido resistentes às ciladas de Satanás. A segunda cilada dele, qual foi? Levou para onde? Para um local alto. E diz: olha, Jesus, está vendo tudo isso aqui? Todos esses reinos?
eu te dou autoridade sobre tudo isso, mas eu quero uma coisa de ti, eu quero que tu me adores. Todo esse poder, tudo isso aqui, olha, vai ser teu, eu quero que tu me adores. E qual foi a palavra de Jesus? O que a palavra diz, irmão? Adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Nós precisamos entender também, irmãos, que nada do que Satanás venha nos oferecer, fama, poder, dinheiro, isso não pode ocupar uma posição maior do que o Senhor, porque em primeiro lugar está o Senhor. Nós precisamos entender que aquilo que nós recebemos são bênçãos do Senhor, e nós precisamos também utilizar no reino, assim como nós estamos sendo abençoados, que a gente possa abençoar outros para a honra e glória do Senhor. Amém? E a terceira coisa que Satanás fez foi, levou para o alto da igreja, e ele diz assim: te joga daí, porque anjos virão te buscar, te segurar, para não permitir que nenhum mal. E Jesus respondeu: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não ponha à prova. Jesus nos deu um exemplo de como podemos resistir, como podemos ser vencedores. Em todo momento, ele chegou e disse: assim diz a Escritura, irmãos. De que forma você tem se defendido? De que forma você tem usado a armadura que Deus tem colocado à sua disposição? Se você está no seu local de trabalho e você está sendo assediado, você diria: assim diz a Escritura. Que texto você usaria? Se alguém no seu trabalho lhe oferece uma propina, para que você, prometendo que você vai ser promovido, alguma coisa errada no seu local de trabalho, o que você vai dizer que está escrito? Muitos temos perdido, porque não temos o conhecimento da palavra de Deus, e isso tem impedido de termos vitórias. Em João 8, 31, ou melhor, em Romanos 5, de 1 a 5, eu vou pedir aí para colocar aí a segunda peça dessa armadura, que é a couraça da justiça. Romanos 5, de 1 a 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O Senhor é a nossa esperança, irmãos. E quando Ele faz a menção da couraça da justiça, a couraça era um revestimento que protegia o nosso peito, que protegia o peito do soldado. Geralmente era de correntes entrelaçadas ou de metal, e a proteção visava o coração, porque ali, se o soldado recebesse algum golpe ali de espada no seu coração, poderia, no caso, com certeza iria morrer. E algo nós precisamos entender nesse processo também, é de que a justiça de Deus nos alcançou.
A palavra de Deus diz que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nós precisamos entender e também usarmos, irmãos, essa arma. O crente não pode confiar na sua própria justiça, e sim na justiça que vem de Deus. O sacrifício de Jesus faz toda a diferença. Satanás sempre vai se levantar para querer nos atacar, com as suas mentiras, com as suas acusações, com as lembranças dos pecados do passado. Ele vai tentar nos convencer que não somos o bastante para andarmos com Deus, mas a palavra de Deus diz que nós fomos justificados, irmãos. Quando Deus olha para nós, nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor, através do sacrifício de Jesus, nos justificou, nos tornou justos diante de Deus. Nós precisamos entender que nós somos justificados. Não permita, em nome de Jesus, que Satanás lance acusações sobre você, querendo dizer que você não é digno dessa salvação, que você não é digno do Senhor, que você não é digno de fazer parte do reino. Não creia nessa mentira, porque nós, em nome de Jesus, nós fomos justificados. O Senhor é a nossa esperança. É nele que nós temos esperança. É nele que nós temos a esperança da vida eterna. É nele que nós temos a esperança da cura, da ressurreição de todos aqueles, dos salvos, daqueles que morreram e vão ser ressuscitados um dia, irmãos. É nele que nós temos a esperança da nossa salvação. É nele que nós temos a esperança, no momento de dor, que nós vamos receber o refrigério. É nele, no momento de esperando, ele é a nossa esperança, irmão. Quando nós recebermos um laudo de uma doença terminal e nós cremos que Deus pode nos curar, o Senhor é a nossa esperança naqueles momentos de perdas, e nós sabemos que o Senhor vai restituir aquilo que nós perdemos. O Senhor é a nossa esperança quando nós olhamos para um casamento, para o nosso casamento, e acharmos que não há mais jeito. O Senhor é a nossa esperança de restauração, irmãos. Ele é a nossa esperança quando nós achamos que nós não precisamos mais viver, que queremos tirar a nossa vida, querendo nos suicidar. Saiba que o Senhor é a sua esperança, é Ele que lhe dá vida, é nele que você vai encontrar o propósito para a sua vida. Nós precisamos entender verdadeiramente o quanto o Senhor é a nossa esperança, e o quanto Ele fez quando Jesus morreu na cruz, nos justificando, fazendo com que Deus olhasse para cada um de nós e pudesse ver em nós como filhos amados. Jesus é a nossa esperança da glória. É porque Ele trouxe essa esperança, porque nós fomos justificados. Amém? A terceira arma aí terceira peça do equipamento são as sandálias do Evangelho da Paz. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. As sandálias geralmente eram feitas de couro, né, de um material resistente. Na sola eram cravados pregos. E para que isso? Para que uma sandália? Porque geralmente naquela época também eles colocavam pedras, paus no local de batalha, porque o soldado que estivesse descalço, ele não teria condições de continuar a batalha. E o que eles faziam? Usavam essas sandálias para que eles tivessem pisadas, passos firmes, tivessem tração na hora da batalha, que não recuassem, mas que eles pudessem sempre avançar. Isso nos dá um entendimento também de que nós precisamos nos preparar para um combate. Nós não podemos entrar nessa batalha. Nós precisamos ter a capacidade, irmãos, de seguir adiante, de podermos enfrentar, de entrarmos no campo de batalha e enfrentar o nosso inimigo. O Evangelho é a boa notícia que Deus nos ama e deu seu Filho para cada um de nós. Nós precisamos entender
que quanto mais o soldado de Cristo conhece a palavra da verdade, quanto mais ele conhece o Evangelho, mais preparado ele vai estar. Amém, irmãos? E nós precisamos, como soldados de Cristo, se nós queremos caminhar com passos fortes, se nós queremos continuar nossa caminhada em Cristo de vitória, nós precisamos ter o Evangelho da paz, o Evangelho que traz paz ao nosso coração. E esse entendimento do Evangelho da paz nos faz também, nos coloca no coração o desejo de que outros recebam essa paz que está no Evangelho da graça de Deus. Nós precisamos ser um canal de bênção, transmitindo que essa verdade ela esteja em nós e que nós também venhamos, como igreja de Cristo, levar adiante essa palavra de salvação. Não podemos jamais esquecer o nosso propósito, que o Evangelho de Cristo, ele muda pessoas, ele muda situações, ele muda o ambiente de qualquer lar. E nós precisamos também entender que usando essa arma, parte dessa armadura, nós vamos fazer toda a diferença. A Isaías 26:3 diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu guardarás em perfeita paz, é a palavra de Deus. O Senhor guardará em perfeita paz todo aquele que permanece firme nos propósitos do Senhor. Amém? A palavra de Deus também diz que outra peça da arma, diz que o escudo da fé. O escudo geralmente era de madeira, revestido com couro, e algo que acontecia nas batalhas era que os inimigos melavam num óleo, tocavam fogo e geralmente lançavam, e por esse motivo eles revestiam com couro, molhavam para o que? Se defender dos dardos inflamados do maligno. Nós também, irmãos, precisamos entender que a nossa fé é que vai nos defender de todo dardo inflamado que o maligno lançar sobre nós. Mas é também importante que você entenda que a nossa vida como cristão, mesmo você sendo um homem de fé, a fé, ela não é para que a nossa vida seja fácil, mas a fé nos traz a certeza de que no final nós vamos ser vencedores. Viu? Entenda isso. A fé, ela não é para tornar a nossa caminhada fácil, mas sim para nós termos a certeza que no final nós seremos vencedores em Cristo Jesus. A outra peça é o capacete da salvação. O capacete, ele era geralmente de metal e couro para proteger a cabeça, porque se o soldado recebesse qualquer golpe na cabeça, isso poderia ser mortal. E ele usava esse capacete, irmãos, para que ele pudesse, nessa batalha, ser vencedor. Para que nessa batalha, o capacete era de um material resistente, e nós precisamos entender que a certeza da nossa salvação nos torna resistente aos ataques de Satanás. O ataque de Satanás geralmente é um ataque na nossa mente, e a salvação, ela tem esse poder em nós, de proteger a nossa mente, de nos revestir com a proteção, de nos proteger de falsas doutrinas. O capacete da salvação nos faz entender verdadeiramente o que é o Evangelho. O capacete da salvação nos faz discernir aquilo que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. O capacete da salvação, ele nos protege dos ataques de Satanás ao nosso espírito. Ele protege a nossa esperança. Nós precisamos ter a certeza da nossa salvação.
Nós precisamos crer que Cristo em nós faz toda a diferença. Não permita de forma nenhuma, irmãos, que Satanás lhe ataque, tirando essa certeza. Não é você, é Cristo que vive em você. Não queira achar que é você que é responsável pela sua salvação. Não pense que é o que você vai fazer. Não pense que o fato de você errar, de você fraquejar nessa caminhada, você perdeu a sua salvação. Porque essa salvação, ela foi conquistada por Cristo. O que a palavra de Deus diz, que você precisa somente crer. Você precisa crer que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida. Nós vamos ter lutas. Em alguns momentos nós vamos fraquejar. Nós vamos errar. Vamos desagradar a Deus. Mas a palavra dele também nos diz que nós podemos nos achegar, nos arrepender, confessar os nossos pecados. E Ele vai estar pronto para nos receber novamente, com todo amor. E dos nossos pecados Ele diz que Ele não vai se lembrar mais, irmãos. Que maravilha nós sabermos disso, de sabermos que o Senhor nos ama de forma incondicional, de nós entendermos e que isso seja uma realidade, que o amor de Cristo nos constrange. A salvação, ela envolve mais do que o perdão imediato dos pecados. Ela inclui a justificação, a salvação, a liberdade, o poder sobre o pecado. A salvação, ela nos cura de doenças. Ela é o derramar da bênção de Deus na vida de cada um de nós. E a outra peça da armadura é a espada do Espírito, que é a única arma de ataque. Mas quando a gente pensa que a espada do Espírito é a palavra de Deus, a gente entende que é ela que sustenta, é ela que faz a diferença para cada peça da nossa armadura. Quando a gente olha para a armadura, a gente vê as qualidades de Cristo. Cristo é a nossa verdade. Cristo, nele nós fomos justificados. Ele é a nossa justiça. Em Cristo está a nossa fé. Cristo é o evangelho que nós seguimos. Cristo é a nossa salvação. E a sua palavra, ela nos dá a capacidade de atacarmos e conquistarmos territórios nas nossas vidas que jamais pensávamos que iríamos ter o controle, porque Cristo se faz presente. Ele é o general. Ele está à frente desse exército, irmãos. Eu queria que os irmãos ficassem em pé. A palavra, a espada do Espírito, ela é viva e eficaz. E algo que esse texto no final diz, que a oração nos capacita a perseverar e vencer as batalhas espirituais.
Irmãos, é importante, amigos que estão aqui, que a gente entenda que nós estamos numa batalha espiritual. É importante que a gente entenda que nessa batalha nós temos um general que é Cristo. E com esse general à frente, ele já venceu essa batalha por nós. Ele já conquistou um território. E o que ele deseja é que nós venhamos a defender esse território. E por isso ele nos coloca à disposição essa armadura. Nós como igreja, nós precisamos nos revestir da palavra de Deus. Nós precisamos nos revestir do Evangelho. Nós precisamos usar a fé. Nós precisamos, irmãos, estar com nossos olhos voltados para Cristo. Como é bom quando estamos reunidos como igreja, sendo um em Cristo, com o mesmo propósito, onde aqui nós podemos ser usados como bênçãos na vida de cada um. Não desista dos sonhos que o Senhor já te revelou. Não aceite aquilo que Satanás venha dizer sobre você. Talvez ele esteja lançando falsas verdades. Na realidade ele está lançando mentiras. E às vezes muitas pessoas têm acreditado nessas mentiras. E por acreditarem nessas mentiras, têm sido derrotados. Às vezes têm tido uma caminhada difícil, dura. Não é isso que Deus quer para cada um de nós. O Senhor deseja uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de certezas, não de incertezas. O Senhor deseja para cada um de nós uma vida de abundância. Mas nós só conseguiremos tudo isso se nós realmente venhamos a nos revestir com a armadura de Deus, irmãos. Não desista, se mantenha firme. Não aceite, não acredite nas ciladas de Satanás. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Eu creia que é em Cristo que a sua salvação está garantida. Nós não somos dignos de nada. Nós não somos dignos de nada. Mas em Cristo Jesus nós fomos justificados. Em Cristo Jesus nós somos aceitos. Em Cristo Jesus você vai ser sustentado. Você vai continuar essa caminhada. Nós vamos aqui a cada domingo poder estar compartilhando daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Nas nossas células a gente vai poder estar compartilhando as vitórias. Nós vamos estar compartilhando, irmãos, que nós continuamos nessa caminhada. E nós não vamos desistir. Nada do que Satanás venha levantar vai nos fazer desistir de tudo aquilo que Deus já nos deu. Nós cremos nas promessas do Senhor. Nós cremos na nossa identidade em Cristo. Você é filho de Deus. Você é amado de Deus. Aquilo que Deus já te deu
Satanás não vai tirar, irmãos. Queria que você fechasse os seus olhos. Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos, ó Deus, te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado. Faça-nos, ó Deus, usar toda a armadura que o Senhor coloca à disposição. Que nós venhamos nos revestir. Venhamos nos revestir, ó Deus, com o cinturão da verdade. Que o Senhor, que venhamos nos revestir, ó Pai, com a couraça da justiça. Nada do que já Satanás venha levantar sobre nós vai nos derrubar, porque nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós cremos, ó Deus, que nossos passos serão firmes, porque nós temos em nossos pés calçados com a sandália, Pai, do Evangelho da paz. Que esse Evangelho esteja no nosso coração, vivo, ó Pai, que Ele nos encha o nosso ser, e que o nosso desejo seja de compartilhá-lo com outras pessoas, para que elas entendam, ó Deus, a teu Evangelho, a tua palavra de salvação, e com isso, ó Deus, a tua esperança, a esperança em Cristo, a esperança da glória, ela seja revelada a cada um. Ó Paizinho querido, que o Senhor aumente a nossa fé, para que os ataques de Satanás, ó Deus, venham ser parados, ó Deus, com esse escudo que o Senhor coloca à disposição de cada um de nós. Ó Paizinho querido, nós queremos também declarar que nós vamos estar usando o capacete da salvação, que nós entendemos, ó Deus, que a salvação em Cristo nos protege de todo sofisma, de toda mentira, de toda ideologia errada, ó Deus. Mas nós estamos protegidos porque nós queremos e nós conhecer a tua palavra verdadeiramente, para que nós não sejamos enganados. E que essa espada, que é a tua palavra, sempre esteja pronta, ó Deus, para agir. Que venhamos, ó Pai, sermos guerreiros, conquistadores de territórios, e que sempre o desejo do nosso coração seja de estarmos em espírito, em oração contigo, entendendo a tua vontade. Ó Paizinho querido, em nome de Jesus, amém, ó Pai. Amém, irmão.